Saudações a todos e sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Estudantes de Plano de Redenção. Neste primeiro episódio estaremos a olhar ao tema O Misterioso Plano de Deus. E neste tema estaremos a responder a seguinte questão: como Deus ele revelou o seu plano redentor à humanidade? Estaremos a olhar em 4 pontos que são através da história, através da criação, através da Bíblia ou da Palavra de Deus e através do seu Filho Jesus Cristo. E antes de nós entrarmos na abordagem deste tema, quero apresentar-vos um novo membro do programa. Saudações, meu nome é João Antônio Foreste, eu sou de Manica, Chimoio, sou membro deste grupo. E juntos estaremos a trabalhar em trazer evidências bíblicas em como Deus se revelou à humanidade de uma maneira progressiva até chegar à nossa redenção. Obrigado, conto com sua participação. Olá a todos, sejam bem-vindos a este programa. Estaremos a falar sobre como Deus revelou seu plano de redenção através da criação. A criação de Deus é a obra dele. Assim como uma obra de arte revela o coração e a mente de um artista, assim também a criação revela ou mostra a natureza de Deus. Vimos isso que no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 19 a 20, fala sobre da criação de Deus e como Deus ele revelou o seu poder e como ele se manifestou. Embora que Deus ele se tenha se manifestado através do que fez, o homem ele continua a rebelar-se contra esse conhecimento. Por isso que esse versículo nos ensina que o homem ele não tem desculpa diante de Deus. Muito obrigado, até a próxima. Bem, assim como já vimos que Deus se revelou aos homens através da criação, meu irmão Antônio, também podemos ver que Deus se revelou através da história em si, do Antigo Testamento, através da história da própria humanidade, porque foi Ele que criou e sustentou toda a humanidade ao longo da história. E se formos a ver no Antigo Testamento, Deus não revelou a sua história ou o seu plano de redenção de uma só vez, de uma única vez. Ele revelou a isso de uma maneira progressiva. Por exemplo, vimos já o Noé, vimos já o Adão, vimos já o Abraão. Ele chamou Abraão, Isaac e Jacó, e voltou chamando Moisés, e voltou chamando Davi. E essa genealogia é incompleta se não tem um fim. Então, a história em si, se olharmos para trás, vemos eventos que aconteceram progressivamente, manifestando o plano de Deus de redenção. E assim, veremos que o Antigo Testamento é incompleto se não vermos a conclusão deste plano. Então, através desta história do Antigo Testamento, veremos que Deus também se manifestou não só através da criação, mas também através da própria história em si. A história da humanidade, de uma maneira resumida, é Deus escrevendo a sua própria história e se revelando ao homem de uma maneira progressiva, dando o seu plano de redenção aos homens. Portanto, a história também faz parte do plano da revelação de Deus aos homens para a sua redenção final. Bem, como já vimos que uma das maneiras que Deus revelou-se à humanidade é através da história. Agora vamos falar sobre o ponto 3, onde Deus revelou-se à humanidade através das suas palavras que foram escritas. Quando nós formos a ler o livro de Êxodos, capítulo 17, no versículo 14, iremos ver que Deus ele manda Moisés para escrever o livro da lei, para escrever as palavras que Deus estava a lhes dizer. E também, se nós formos a ler o livro de Revelação, capítulo 1, versículo 11, vemos também que João é mandado
a escrever aquilo que ele estava sendo mostrado. Essa é uma das maneiras que Deus revelou-se à humanidade, através da sua palavra. E quando você for também a ler no livro de Deuteronômio, capítulo 18, no versículo 18, diz assim: Eis que suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Com isso, nos mostra a dizer que Deus, ele colocou a sua palavra, e desobedecer aquilo que já estava escrito era a mesma coisa desobedecer a Deus. E quanto ao plano de salvação, nós vimos que no livro de Isaías, capítulo 53, Deus, ele fala a Isaías de que o Messias, ele viria e morreria pelos pecados do povo. Isso nos mostra que aquilo que estava escrito vinha para se cumprir, e realmente Jesus Cristo, ele veio. Essa é uma das maneiras que Deus, ele revelava o seu plano para com a humanidade. Aquilo que estava escrito estava sendo seguido para o quê? Para se cumprir. E uma das coisas que eu quero para nós mudarmos nas nossas mentes é de que, algumas vezes, nós pensamos que será mais melhor se Deus falar comigo, assim como ele falou com Moisés, onde você poderá ouvir a sua voz, ele te chamando. E ali você poderá dizer que agora estou confidente daquilo que Deus tem falado para mim, para eu poder lhe obedecer. Mas realmente, meus irmãos, quero vos fazer entender de que aquilo que está escrito na Bíblia é realmente aquilo que Deus quer com que nós saibamos, com que nós sigamos. É 100% aquilo que Deus está falando para nós. É aquilo que nós precisamos de seguirmos. É realmente o que Deus quer com que nós sigamos. Não espera com que Deus, ele fale para você do jeito que ele falou com Moisés. Claro que ele pode, né, se ele quiser, mas realmente a Bíblia é a palavra dele. Está lá para nós podermos ler. Se nós formos a ler, temos que ter essa mentalidade de que é Deus falando, é a palavra dele, que ele falou através dos profetas. Ok, e o outro ponto é de que isso foi escrito, você pode se perguntar, ok, por que houve a necessidade de ser escrito num papel ou num rolo? Realmente foi escrito para o quê? Para nós podermos conhecer quem Deus ele é, e para nós podermos conhecer o seu plano para a salvação. Assim como nós soubemos, assim como nós dissemos que o plano dele estava sendo revelado progressivamente. Por isso que foi escrito para as pessoas poderem confirmar de que realmente Deus é fiel. Ele cumpriu com aquilo que ele disse. E outro ponto eu já disse que era para nós o quê? Conhecermos quem Deus ele é. Muito obrigado. E fiquemos com essa na mentalidade de que a palavra de Deus é 100% aquilo que Deus quer que nós saibamos na Bíblia. E por fim, Deus revelou-se para a humanidade através de seu Filho Jesus Cristo. A maior revelação de Deus encontra-se na pessoa de Jesus Cristo. O livro de João, capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o termo grego da palavra verbo é logos, que literalmente significa a total expressão de Deus. Com isso, o João ele nos informa de que Deus ele tornou-se carne e habitou conosco. E não só, no livro de Isaías, capítulo 7, do verso 14, diz que uma virgem conceberá e dará luz a um filho e chamá-lo-ei Emmanuel, que significa Deus conosco. E à medida em que Deus revelou o seu plano para com a humanidade, uma palavra-chave se destaca, que é redenção. E no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, a Bíblia diz que Deus ele prometeu que um dia traria um redentor para resolver o problema do pecado da raça humana. E particularmente essa passagem, teologicamente,
é conhecido como proto-evangelho, que significa a primeira mensagem do evangelho para a humanidade. E finalmente, o livro de Hebreus capítulo 1, a Bíblia diz que nos tempos anteriores, Deus ele falou com os nossos antepassados através dos profetas, mas nos nossos dias ele tem falado conosco através do seu Filho Jesus Cristo, cuja qual que é a imagem do Deus invisível. E assim nós vimos que Deus ele revelou-se, se fez carne e habitou entre nós, como também ele menciona a Bíblia nos Evangelhos, que quem vem a mim também vem ao Pai. E é assim como Deus se revelou para a humanidade através do seu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado pela atenção e se tiverem questões, sugestões ou contribuições, sinta-se à vontade de escrever no comentário. E até a próxima vez.